Ele morreu acreditando que sua vida não tinha valor, mas, no mundo espiritual, descobriu que havia sido escolhido para salvar almas. Houve um silêncio depois dessa frase. Como se o próprio universo precisasse respirar antes de revelar a verdade. Ninguém imaginava que aquele jovem silencioso, de olhar profundo e voz contida, carregava um destino tão grandioso. Para os outros, Gabriel era apenas mais um entre tantos, discreto, comum, quase invisível aos olhos do mundo. Mas por dentro, ele travava batalhas que ninguém via, fazia perguntas que ninguém respondia e sentia uma dor que não sabia explicar. Sua vida foi curta. Cheia de ausências, de perdas silenciosas, de sonhos adiados e de orações feitas no escuro do quarto, quando ninguém mais podia ouvir. Ele cresceu com a sensação de que não pertencia a lugar algum, de que estava sempre à margem, observando o mundo seguir enquanto ele permanecia parado, como se sua existência fosse um erro, um detalhe esquecido no grande plano da vida. Quantas vezes ele olhou para o céu e perguntou se Deus realmente o escutava? Quantas vezes sentiu que sua dor era grande demais para ser ignorada, mas pequena demais para ser percebida? Quantas vezes acreditou que sua passagem pela terra não deixaria marcas, nem lembranças, nem importância? Mas a vida, em seu mistério profundo, estava apenas preparando algo que ele jamais poderia imaginar. A morte chegou sem aviso. Sem despedidas. Sem respostas. Para muitos, foi apenas uma tragédia comum. Um jovem que partiu cedo demais, deixando lágrimas, perguntas e uma sensação de injustiça no ar. Para Gabriel, porém, foi o momento em que tudo começou a fazer sentido. O instante em que seu coração parou foi também o instante em que ele despertou. Ele não viu o fim. Viu uma porta. Uma porta que se abriu para uma realidade tão viva, tão intensa, que todas as certezas que ele tinha sobre a vida se desfizeram em segundos. O corpo ficou para trás, mas a consciência permaneceu desperta, lúcida, sentindo, percebendo, existindo. Ele tentou falar, tentou se mover, mas percebeu que já não estava preso às limitações que conhecia. Algo o envolvia, uma presença suave, uma luz que não machucava os olhos, mas aquecia a alma. E então, uma voz. Serena. Profunda. Amorosa. Uma voz que parecia conhecê-lo desde sempre. Gabriel, você não foi esquecido. Aquelas palavras atravessaram sua essência como um bálsamo. Pela primeira vez, alguém dizia aquilo que ele sempre quis ouvir. Pela primeira vez, alguém afirmava que sua vida tinha significado. Ele foi conduzido por paisagens que não existem na Terra, por jardins que pareciam pulsar vida própria, por construções que não eram feitas de matéria, mas de luz e pensamento. Sentiu uma paz que nunca havia experimentado, mas também uma profunda emoção ao compreender que tudo o que viveu tinha sido observado, registrado, compreendido. Nada fora em vão. Cada lágrima derramada no silêncio. Cada noite de solidão. Cada oração sem resposta aparente. Cada sensação de abandono. Tudo fazia parte de um aprendizado que ele ainda não entendia completamente, mas que começava a se revelar diante de seus olhos espirituais. Gabriel viu cenas de sua vida como se fossem fragmentos de um filme, os momentos em que consolou alguém, mesmo estando ferido, os instantes em que escolheu o bem, mesmo sem reconhecimento, as pequenas atitudes que pareciam insignificantes, mas que haviam transformado o dia de outra pessoa. E então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Ele descobriu que não era apenas um espírito comum. Havia sido preparado, ao longo de várias existências, para uma missão específica. Uma missão que exigia exatamente aquilo que ele mais conhecia: a dor, a empatia, o silêncio, a compaixão pelos que sofrem sem serem vistos. Gabriel foi informado de que muitos espíritos, ao desencarnarem, escolhem descansar, estudar ou retornar rapidamente à matéria. Mas alguns, tocados pelo amor, aceitam uma tarefa mais difícil: tornar-se mentores espirituais, guias invisíveis de almas encarnadas, trabalhadores silenciosos do bem. E o nome de Gabriel estava entre os escolhidos.
A revelação o abalou profundamente. Como alguém que se sentiu tão pequeno poderia ser escolhido para algo tão grande? Como alguém que acreditava não ter valor poderia ser chamado para salvar almas? Ele sentiu medo. Sentiu-se indigno. Quis recuar. Mas os mentores espirituais lhe mostraram algo que mudou sua percepção para sempre. Mostraram-lhe quantas pessoas, na Terra, estavam vivendo exatamente o que ele viveu: solidão, tristeza, desesperança, sensação de abandono. Pessoas que oravam no silêncio, que choravam escondidas, que acreditavam não ter importância. Pessoas que estavam à beira de desistir. E então, ele entendeu. Ele havia sido moldado pela dor para compreender a dor. Havia sido lapidado pelas lágrimas para reconhecer lágrimas. Havia sido ferido para aprender a curar. Sua vida não foi pequena. Foi uma preparação. A morte não foi um castigo. Foi um chamado. Naquele instante, Gabriel compreendeu que sua história não terminara no acidente. Na verdade, ela estava apenas começando. Uma história que não seria contada em livros, nem lembrada em monumentos, mas escrita nas consciências que ele ajudaria a despertar, nas almas que ele inspiraria a continuar, nos corações que ele tocaria em silêncio. Ele aceitou a missão com humildade, tremendo, mas decidido. E, a partir daquele momento, começou a acompanhar encarnados em dor, inspirando sonhos, sussurrando pensamentos de esperança, guiando encontros, afastando perigos, consolando corações partidos. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Gabriel. Talvez ninguém na Terra saiba quem ele se tornou. Mas, neste exato momento, enquanto você escuta esta história, ele pode estar ao seu lado, tentando tocar sua alma com uma sensação de paz, com uma intuição, com uma lembrança suave de que você não está sozinho. Porque algumas histórias não são feitas para serem vistas. São feitas para serem sentidas. E a história de Gabriel está apenas começando. Gabriel nasceu em uma cidade pequena, onde as ruas eram estreitas demais para os sonhos que as pessoas guardavam no coração. As casas eram simples, algumas com paredes descascadas pelo tempo, outras com portões enferrujados que rangiam ao vento, mas todas carregavam histórias, silêncios e esperanças contidas. Era um lugar onde todos se conheciam, onde as conversas aconteciam nas calçadas ao entardecer e onde a vida parecia passar devagar demais para quem desejava ir além. Desde muito cedo, Gabriel se destacava não pela voz alta ou pela presença marcante, mas pelo silêncio. Havia algo em seu olhar que não combinava com a infância. Enquanto outras crianças corriam, gritavam e brigavam por brinquedos, ele observava. Observava o céu, os pássaros, as pessoas, como se estivesse tentando decifrar algo que os outros não percebiam. Sua mãe costumava dizer que ele tinha olhos de quem já viveu outras vidas. E, de alguma forma, ela sentia que aquilo não era apenas uma frase bonita. Gabriel tinha uma sensibilidade rara. Ele percebia quando alguém estava triste mesmo que a pessoa sorrisse. Percebia quando o clima da casa mudava, quando uma visita chegava carregando preocupações, quando a alegria era forçada. Ele se aproximava em silêncio, sentava ao lado, oferecia um abraço tímido, fazia uma pergunta simples que tocava fundo. Muitos adultos se surpreendiam com sua maturidade precoce. Na escola, era aquele tipo de criança que os professores adoravam e os colegas não sabiam bem como classificar. Ele não era popular, mas também não era ignorado. Era o amigo que escutava, que emprestava o lápis, que defendia quem sofria bullying. Quando alguém chorava, era Gabriel quem se sentava ao lado e ficava ali, em silêncio, como se o simples fato de estar presente fosse suficiente. Mas, por trás dessa gentileza, havia uma tristeza que ele nunca soube explicar. Às vezes, no meio de uma brincadeira, ele se afastava e ficava olhando o horizonte, como se sentisse uma saudade que não tinha nome. Uma saudade que não era de alguém específico, nem de um lugar, nem de um tempo conhecido. Era uma saudade da própria alma, uma nostalgia inexplicável, como se algo muito importante estivesse faltando.
À noite, deitado em sua cama simples, com o teto marcado por pequenas rachaduras e o som distante de carros passando na rua, ele olhava para o escuro e pensava em Deus. Acreditava em Deus com uma fé natural, sem questionar demais, mas também sem compreender totalmente. Ele orava como quem conversa com um amigo invisível, contando seus medos, suas dúvidas, seus sonhos que não sabia se um dia se realizariam. Porque nasci assim, ele perguntava em silêncio. Por que sinto essa saudade sem nome, como se eu não pertencesse a este lugar? Gabriel sentia que havia algo além daquilo que os olhos podiam ver. Sentia que a vida não se resumia às ruas estreitas, às contas para pagar, às rotinas repetitivas. Mas não sabia explicar isso em palavras. Era apenas uma sensação profunda, como um chamado distante. Sua família era simples. A mãe, uma mulher forte, trabalhadora, fazia o possível para manter a casa funcionando. O pai, homem silencioso, carregava nos olhos o peso de responsabilidades que nunca verbalizava. Não havia luxo, não havia viagens, não havia grandes celebrações. Havia amor, mas também havia cansaço, preocupações e silêncios que se acumulavam como poeira nos cantos da alma. Gabriel cresceu aprendendo cedo que a vida não era fácil. Aprendeu a dividir o pão, a economizar, a agradecer pelo pouco. Mas também aprendeu a observar a dor dos adultos, as discussões abafadas, as lágrimas escondidas. Isso o tornou ainda mais introspectivo, ainda mais sensível. Enquanto outros meninos sonhavam em ser jogadores de futebol ou famosos na internet, Gabriel sonhava em entender o mundo. Queria saber por que as pessoas sofriam, porque algumas nasciam com tudo e outras com quase nada, porque algumas famílias se desfaziam, porque algumas crianças tinham que amadurecer tão cedo. Ele se sentia diferente, como se estivesse deslocado em sua própria existência. Como se fosse um visitante em um mundo que não compreendia completamente. Com o passar dos anos, essa sensação de não pertencimento cresceu. Na adolescência, enquanto os colegas descobriam festas, paixões, planos, Gabriel mergulhava em pensamentos profundos. Ele gostava de ler, de escrever, de ficar sozinho refletindo sobre a vida, sobre Deus, sobre o sentido de existir. Às vezes, escrevia perguntas em um caderno antigo, como se estivesse esperando que alguém, em algum lugar, pudesse respondê-las. Ele acreditava em Deus, mas não entendia o propósito da dor. Acreditava em um plano maior, mas não conseguia enxergar o próprio lugar nesse plano. E isso o entristecia. Quantas vezes ele olhou para o céu estrelado e sentiu um aperto no peito? Quantas vezes pediu um sinal, uma resposta, um motivo para continuar acreditando? Quantas vezes sentiu que sua alma carregava memórias que não eram desta vida? O público que escuta essa história pode se reconhecer em Gabriel. Porque quantas pessoas, hoje, também se sentem assim? Quantas pessoas carregam uma tristeza silenciosa, uma sensação de não pertencimento, uma saudade sem nome? Gabriel era como muitos de nós, caminhava pela vida tentando entender por que estava aqui, tentando encontrar um propósito que parecesse maior que a rotina, maior que as dores, maior que os medos. Mas o que ele ainda não sabia é que cada detalhe daquela cidade simples, cada conversa na calçada, cada noite silenciosa em seu quarto, cada pergunta feita ao céu, estava preparando algo muito maior. Aquela sensibilidade que parecia um fardo era, na verdade, um domingo. Aquela tristeza sem nome era, na verdade, uma lembrança distante da eternidade. Aquela sensação de não pertencimento era, na verdade, o chamado de algo que ele ainda não conseguia ouvir completamente. A cidade simples onde ele nasceu não era um acaso. A família humilde não era um erro. As perguntas sem resposta não eram uma maldição. Tudo fazia parte de um roteiro invisível, escrito muito antes de seu nascimento. Mas Gabriel ainda não sabia disso. Ele apenas sentia. Sentia que sua alma buscava algo maior. Sentia que sua vida tinha um significado que ainda não conseguia enxergar.
E, enquanto ele caminhava pelas ruas estreitas daquela cidade, sem saber, o destino já preparava um acontecimento que mudaria tudo. Um evento que o tiraria do anonimato da vida comum e o lançaria em uma jornada espiritual que poucos poderiam imaginar. O que parecia uma vida simples estava prestes a se transformar em uma história que atravessaria dimensões. E no próximo momento desta história, você vai descobrir como as primeiras rachaduras surgiram em sua vida, como a dor começou a se intensificar e como o destino começou a se mover silenciosamente para levá-lo ao ponto que mudaria sua existência para sempre. Porque, às vezes, é na simplicidade que nascem os maiores propósitos. E é na dor silenciosa que nascem os maiores mentores espirituais. Se você está se identificando com essa história, se já sentiu essa saudade sem nome, essa sensação de não pertencimento, deixe um comentário agora. Inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo dessa jornada emocionante, porque o que aconteceu com Gabriel vai tocar profundamente o seu coração. Com o passar dos anos, a vida começou a pesar sobre os ombros de Gabriel como uma carga invisível, mas constante, que ele carregava em silêncio. A infância sensível deu lugar a uma adolescência marcada por responsabilidades precoces, perdas inesperadas e uma sensação crescente de que o mundo exigia mais dele do que ele conseguia oferecer. O primeiro golpe veio cedo demais. Seu pai faleceu de forma repentina. A casa, que já era simples, tornou-se um lugar ainda mais silencioso. O homem que sustentava o lar, mesmo com dificuldades, agora era apenas uma ausência na cadeira da mesa, um quarto vazio, um nome dito em tom baixo para não ferir demais. Gabriel assistiu a mãe tentar ser forte, mas percebeu, nos pequenos gestos, que algo dentro dela havia se quebrado. A morte do pai não trouxe apenas dor emocional. Trouxe contas, dívidas, insegurança, medo do futuro. Gabriel viu a infância escorrer pelos dedos enquanto precisava aprender, cedo demais, o que era ser adulto. Ele deixou de pensar em sonhos para pensar em sobrevivência. E quando ele ainda tentava entender a perda, veio outro golpe: sua mãe adoeceu. No início, eram apenas cansaços constantes, dores inexplicáveis, consultas médicas. Depois, vieram os diagnósticos, os remédios caros, as idas e vindas a hospitais. Gabriel passava horas em corredores frios, observando pessoas com olhares vazios, tentando acreditar que tudo ficaria bem, mesmo quando os médicos falavam com cautela demais. Ele sentia medo. Medo de perder a única pessoa que ainda o mantinha ligado àquele mundo. Com a mãe debilitada, Gabriel precisou trabalhar ainda jovem. Abandonou parte dos estudos, deixou de lado sonhos que nem chegou a contar a alguém, distanciou-se de amizades, de amores que poderiam ter nascido. Enquanto os colegas falavam sobre faculdade, viagens, festas, ele falava sobre turnos extras, contas atrasadas, remédios, aluguel. Ele via amigos seguirem adiante enquanto ele permanecia preso a uma realidade que não escolheu. Sentia-se como se estivesse parado no tempo, enquanto o mundo corria em outra direção. Às vezes, assistia às fotos nas redes sociais, colegas sorrindo, viajando, vivendo experiências que pareciam tão distantes de sua própria realidade. E, em silêncio, perguntava-se se algum dia teria direito a algo parecido. A sensação de invisibilidade cresceu. Ele se sentia esquecido, como se sua existência não tivesse importância para ninguém além de sua mãe. No trabalho, era apenas mais um funcionário. Na escola, mais um aluno cansado. Na cidade, mais um rosto na multidão. Mas, por dentro, ele carregava um universo inteiro de perguntas, medos e esperanças silenciosas. A solidão tornou-se sua companheira constante. As noites eram longas demais. Depois de um dia exaustivo, ele se deitava, mas o sono demorava a chegar. O corpo cansado, a mente desperta. Pensamentos vinham em ondas, o futuro incerto, o medo de perder a mãe, a sensação de estar desperdiçando a própria vida, a dúvida sobre o propósito de tudo aquilo. O coração ficava pesado, como se carregasse uma tristeza que não encontrava palavras. Quantas vezes ele se sentou na cama, no escuro,
olhando para o teto, perguntando-se se Deus realmente o via. Quantas vezes orou pedindo um sinal, uma resposta, um motivo para continuar? Quantas vezes pensou que sua vida era apenas uma sequência de perdas e renúncias? Ele lembrava das palavras que ouviu em algum momento, em um livro antigo, em uma conversa na igreja, em uma leitura espiritual. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, naquele momento, ele não sentia consolo algum. Onde estava esse consolo? Quando ele chegaria? Será que o sofrimento era mesmo necessário? Essas perguntas ecoavam em sua mente como um sussurro constante. Ele acreditava em Deus, mas não entendia por que a vida parecia tão dura com ele. Às vezes, sentia inveja silenciosa de quem parecia ter nascido em circunstâncias melhores. Outras vezes, sentia culpa por questionar, como se duvidar fosse uma forma de ingratidão. A fé oscilava entre esperança e desespero. Em alguns dias, ele sentia uma paz estranha, como se algo invisível o amparasse. Em outros, sentia-se completamente sozinho, como se suas orações se perdessem no vazio. O conflito dentro dele crescia. De um lado, a vontade de acreditar que tudo tinha um propósito. Do outro, o cansaço de sofrer sem entender o porquê. E, como se a vida quisesse testar seus limites, as dificuldades continuaram. O trabalho era pesado, mal remunerado, exaustivo. Ele chegava em casa com dores no corpo, mãos calejadas, mente esgotada. Ainda assim, encontrava forças para cuidar da mãe, preparar comida, organizar a casa. Ele se tornará o pilar de uma estrutura frágil, sustentando tudo com uma força que nem ele sabia de onde vinha. Os amigos se afastaram aos poucos. Não por maldade, mas por caminhos diferentes. Enquanto eles falavam de festas e planos, Gabriel falava de responsabilidades. As conversas ficaram raras, os convites diminuíram, as mensagens ficaram espaçadas. Ele começou a sentir que não pertencia mais àquele grupo, que sua vida estava em uma frequência diferente. O amor também parecia distante. Como se alguém pudesse se interessar por alguém tão cansado, tão preocupado, tão preso a uma realidade tão pesada? Ele se fechou. Criou uma armadura silenciosa. Sorriu quando necessário, mas guardou as dores para si. O público que escuta essa história pode se reconhecer profundamente aqui. Quantas pessoas hoje se sentem assim? Carregando responsabilidades que não escolheram, vendo outros seguirem adiante, sentindo-se paradas no tempo, invisíveis, cansadas demais para sonhar? Gabriel era o retrato de muitos corações silenciosos. E, enquanto isso, algo dentro dele começava a se transformar. A dor, em vez de torná-lo amargo, o tornava mais empático. Ele percebia o sofrimento alheio com mais clareza. No trabalho, era aquele que escutava colegas, que ajudava sem pedir nada em troca. Na rua, observava pessoas desconhecidas e se perguntava quais histórias elas carregavam. Ele se tornava, sem perceber, um observador da alma humana. Mas essa sensibilidade também o fazia sofrer mais. Cada notícia de injustiça, cada pessoa pedindo ajuda, cada olhar triste o afetava profundamente. Ele sentia o peso do mundo nos próprios ombros, como se fosse responsável por dores que não podia resolver. E, no fundo, uma pergunta nunca o deixava. Será que Deus realmente me vê? Essa pergunta se tornava mais intensa a cada dificuldade, a cada noite sem dormir, a cada dia em que ele precisava escolher entre seus sonhos e suas obrigações. Até que, um dia, algo inesperado aconteceu. Um dia que começou como qualquer outro, com o som do despertador, o cansaço acumulado, a rotina repetitiva. Um dia em que ele saiu de casa sem imaginar que não voltaria da mesma forma. O destino se aproximava em silêncio. E o que aconteceu naquele dia mudaria tudo. No próximo momento desta história,
você vai descobrir como um acidente inesperado interrompeu sua vida na Terra, como Gabriel atravessou o limite entre o mundo material e o espiritual, e o que ele viu do outro lado vai desafiar tudo o que você acredita sobre a morte. Porque, às vezes, o maior conflito da vida é apenas a porta de entrada para o maior despertar da alma. E o que Gabriel viveu depois desse dia, vai tocar profundamente o seu coração. O dia começou como tantos outros. O despertador tocou cedo demais, o corpo de Gabriel estava cansado, a mente ainda mais. Ele se levantou em silêncio, como sempre, para não acordar a mãe. Preparou o café, organizou a casa, deixou os remédios separados, beijou a testa dela enquanto ela dormia. Havia aprendido a fazer esses pequenos gestos automaticamente, como se fossem parte de sua própria respiração. Ao sair para o trabalho, o céu estava nublado. O vento frio tocava seu rosto, e ele sentiu um aperto estranho no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas ignorou. A vida ensinara que sensações não pagavam contas, não curavam doenças, não mudavam o destino. No caminho, ele pensava em tudo e em nada ao mesmo tempo. Pensava na mãe, no futuro incerto, nos sonhos que ficaram para depois, nas perguntas que nunca encontravam resposta. Pensava em Deus, na frase que sempre ecoava em sua mente: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Mas, naquela manhã, ele ainda não se sentia consolado. O acidente aconteceu em segundos. Um ruído de metal, um impacto súbito, o mundo girando, o som distante de vozes, sirenes, passos apressados. Depois, silêncio. Mas não o silêncio da morte. Um silêncio profundo, sereno, envolvente. Gabriel sentiu algo inexplicável. Uma leveza que nunca havia sentido antes. O peso dos ombros desapareceu. As dores do corpo cessaram. O cansaço que o acompanhava há anos simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Ele tentou abrir os olhos. E abriu. Mas não estava no hospital. Não havia paredes brancas, nem cheiro de remédio, nem médicos correndo. Ele estava em um lugar que não conseguia descrever com palavras humanas. Tudo era envolto por uma luz suave, que não feria os olhos, mas aquecia o coração. O ambiente parecia pulsar vida, como se cada partícula de luz tivesse consciência. Havia cores que ele nunca tinha visto, sons que não eram sons, sensações que não pertenciam à matéria. Ele tentou tocar o próprio corpo. Sentiu-se. Mas era diferente. Era como se fosse ele, mas sem peso, sem limitações, sem dor. Olhou ao redor e viu seres luminosos se aproximando. Suas formas eram humanas, mas transbordavam uma paz indescritível. Seus olhos eram profundos, cheios de amor, como se o conhecessem desde sempre. Gabriel sentiu medo e encanto ao mesmo tempo. Tentou falar, mas não usou a boca. As palavras surgiam como pensamentos compartilhados. Você está em casa. Ao ouvir aquilo, ele chorou. Chorou como nunca havia chorado em vida. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Ele compreendeu, naquele instante, que não estava morto. Estava vivo de uma forma que jamais imaginara. Um dos seres se aproximou com uma presença ainda mais intensa. Sua luz parecia mais suave, mais profunda, como se carregasse sabedoria de séculos. Ao olhar para Gabriel, ele sentiu algo semelhante a um abraço que envolvia a alma. O mentor espiritual falou: Filho, tua vida não foi em vão. Cada lágrima tinha um propósito. Aquelas palavras atravessaram sua essência. Cada lágrima. Cada noite de solidão. Cada renúncia. Tudo tinha um propósito. Gabriel caiu em pranto novamente. Ele sempre acreditara que sua vida era pequena demais, sem significado, sem impacto. Mas, naquele momento, começou a perceber que havia algo muito maior por trás de tudo. O mentor tocou sua mente, e então imagens começaram a surgir diante dele.
Não como lembranças vagas, mas como um filme vivo, real, detalhado. Ele viu sua infância, sentado ao lado de um colega triste, oferecendo um sorriso tímido. Viu-se ajudando uma senhora a atravessar a rua, sem imaginar que aquele gesto havia mudado o dia dela. Viu as noites em que consolou a mãe em silêncio, as palavras de incentivo ditas a um amigo desesperado, os pequenos atos de bondade que ele mesmo havia esquecido. E, em cada cena, ele percebeu algo surpreendente. Sempre que fazia o bem, uma luz se espalhava, tocando outras pessoas, criando ondas invisíveis de esperança. O mentor explicou que nenhum gesto de amor é insignificante. Que uma palavra pode salvar uma vida. Que um olhar pode impedir um suicídio. Que um silêncio compassivo pode curar uma alma ferida. Então, outra frase ecoou em sua consciência. Fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo. Gabriel compreendeu que sua vida, aparentemente comum, havia sido construída sobre atos silenciosos de caridade. Ele nunca foi famoso, nunca foi reconhecido, nunca foi celebrado. Mas foi, em muitos momentos, a resposta de Deus para a dor de alguém. Ele entendeu que sua dor havia sido escola. Cada perda, cada renúncia, cada noite sem dormir, tudo havia lapidado sua alma, preparando-o para compreender o sofrimento humano em profundidade. A dor que ele tanto questionou era, na verdade, uma preparação. Mas o que veio a seguir foi ainda mais surpreendente. O mentor conduziu Gabriel por lugares espirituais que pareciam cidades de luz. Ele viu espíritos trabalhando, estudando, ajudando encarnados. Viu equipes espirituais atuando em hospitais, em lares, em lugares de sofrimento, inspirando médicos, acalmando famílias, protegendo crianças, consolando desesperados. E então, o mentor disse algo que fez sua essência estremecer. Gabriel, você pode fazer parte disso. Ele não entendeu de imediato. Fazer parte disso, como? O mentor explicou que alguns espíritos, após desencarnarem, escolhem repouso, estudo ou novas reencarnações. Mas outros, tocados pela compaixão, escolhem servir. Tornam-se mentores espirituais, guias invisíveis, trabalhadores da luz. E o nome de Gabriel estava entre os convidados. A revelação o abalou profundamente. Ele, que se sentia pequeno, invisível, sem importância, estava sendo chamado para salvar almas. Ele sentiu medo. Sentiu-se indigno. Sentiu vontade de recusar. Mas o mentor mostrou-lhe algo mais. Mostrou-lhe pessoas na Terra, agora, neste exato momento. Pessoas sozinhas, chorando no escuro, questionando Deus, pensando em desistir da vida. Pessoas que se sentiam exatamente como ele se sentiu durante toda a vida. Ele viu jovens tristes, adultos cansados, mães desesperadas, pais silenciosos, crianças solitárias. Viu corações pedindo ajuda em silêncio. E então compreendeu. Quem melhor para compreender a dor do que alguém que já a sentiu profundamente? Quem melhor para consolar do que alguém que já chorou sozinho? Quem melhor para guiar do que alguém que já se sentiu perdido? Sua vida não foi pequena. Foi um treinamento. Foi uma escola. Foi uma missão em preparação. O mentor disse algo que ecoou profundamente em sua alma. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele transforma dor em luz, sofrimento em sabedoria, silêncio em serviço. Gabriel sentiu uma força nova nascer dentro de si. Aquela tristeza que sempre carregou agora fazia sentido. Aquela saudade sem nome agora tinha origem, era a saudade da pátria espiritual, da verdadeira vida. Ele entendeu que a morte não era o fim. Era o despertar. E, naquele instante, ele tomou uma decisão. Aceitou. Aceitou ser mentor espiritual. Aceitou trabalhar em silêncio, inspirando, protegendo, consolando, guiando almas na terra. Aceitou ser a voz que ele mesmo precisou ouvir em vida. O mentor sorriu,
e a luz ao redor de Gabriel se intensificou. Ele sentiu como se estivesse sendo abraçado pelo próprio universo. A partir daquele momento, ele começou a acompanhar pessoas em sofrimento. Inspirava pensamentos de esperança, provocava encontros inesperados, afastava perigos, sussurrava intuições. Muitas pessoas nunca saberiam seu nome, mas sentiriam sua presença como uma sensação de paz inexplicável. E talvez, enquanto você escuta esta história, ele esteja ao seu lado. Talvez aquela intuição que você sente, aquele conforto repentino, aquela lembrança suave, seja um toque de Gabriel, trabalhando em silêncio. Porque algumas almas nascem para serem vistas. E outras nascem para serem sentidas. Mas a história de Gabriel ainda não terminou. No próximo momento, você vai descobrir a reviravolta mais emocionante, o dia em que Gabriel recebeu uma missão específica na Terra, um encontro inesperado que mudaria a vida de uma pessoa para sempre, e como o destino entrelaçou sua história com alguém que ele jamais imaginaria. E essa parte vai fazer você chorar. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like e escreva nos comentários se você acredita que a vida continua após a morte. Inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo, porque o que Gabriel fez como mentor espiritual vai transformar sua forma de enxergar o mundo espiritual. Enquanto se adaptava ao mundo espiritual, Gabriel acreditava que finalmente teria descanso. Depois de uma vida inteira marcada por renúncias, dores silenciosas e responsabilidades precoces, ele sentia, pela primeira vez, uma paz que não conhecia. O peso que carregara nos ombros durante anos simplesmente não existia mais. Era como se tivesse despertado de um sonho pesado e, agora, respirasse a verdadeira vida. Ele caminhava por paisagens que pareciam feitas de luz e pensamento. Jardins que floresciam sem terra, rios que não eram água, mas energia serena, construções que refletiam ideias, sentimentos e memórias. Em cada lugar, havia espíritos estudando, trabalhando, ajudando, aprendendo. Nada era ocioso. Tudo vibrava em propósito. Gabriel acreditava que, finalmente, poderia apenas observar, aprender, descansar. Mas o destino tinha outros planos. Certo dia, enquanto contemplava uma paisagem que lembrava o amanhecer mais belo que já havia visto, um grupo de mentores espirituais aproximou-se. A presença deles era diferente. Havia ali uma autoridade serena, uma sabedoria que não se impunha, mas se fazia sentir. Gabriel percebeu que aquele encontro não era comum. Um dos mentores, cuja luz era mais profunda e acolhedora, aproximou-se dele. Seu olhar era firme e amoroso ao mesmo tempo, como um pai que compreende o filho antes mesmo que ele fale. Gabriel, precisamos conversar. Aquelas palavras ecoaram em sua consciência como um chamado. O mentor explicou que ele possuía algo raro, uma sensibilidade profunda, uma empatia que havia sido construída na dor, no silêncio, na renúncia. Aquilo que na Terra parecia uma fraqueza, no mundo espiritual era visto como uma grande virtude. Ele era capaz de sentir o sofrimento alheio como se fosse seu, de compreender lágrimas que ninguém via, de perceber gritos silenciosos que não encontravam voz. Sua própria dor havia o moldado. Sua solidão havia ampliado sua capacidade de amar. Seu cansaço havia desenvolvido compaixão. E então veio o convite. Ele poderia escolher descansar, estudar, preparar-se para uma nova reencarnação. Poderia permanecer naquele lugar de paz, aprendendo, recuperando-se, contemplando a beleza espiritual. Ou poderia aceitar uma missão. Uma missão difícil. Uma missão silenciosa. Uma missão invisível aos olhos humanos. Ser mentor espiritual. Ajudar almas encarnadas em dor. Acompanhar pessoas em sofrimento. Inspirar pensamentos de esperança, provocar encontros providenciais, intuir caminhos, afastar perigos. Ser uma presença invisível, mas real, na vida de quem precisa. Gabriel sentiu o coração espiritual estremecer. Ele nunca se imaginara em algo tão grandioso. Em vida,
sentia-se pequeno, invisível, insignificante. Agora, estava sendo chamado para algo que exigia coragem, amor e renúncia. Ele hesitou. Lembrou-se de suas noites de solidão, quando se sentava na cama no escuro, perguntando-se se Deus realmente o via. Lembrou-se do desespero ao ver a mãe adoecer, das contas acumuladas, dos sonhos abandonados, da sensação constante de estar carregando um mundo que não escolheu. Lembrou-se das lágrimas silenciosas que ninguém enxugou. E, por um instante, pensou em recusar. Por que ele deveria continuar servindo depois de tudo o que sofreu? Por que não poderia apenas descansar? Mas então algo mudou dentro dele. Ele se lembrou de como se sentiu invisível. Lembrou-se de como teria desejado ouvir uma voz, sentir uma presença, perceber que não estava sozinho. Lembrou-se de quantas vezes pensou em desistir, em abandonar tudo, em deixar de acreditar. E compreendeu algo profundo. Ele poderia ser a voz que ele mesmo precisava ter ouvido. Poderia ser a presença que ele mesmo desejou sentir. Poderia ser o consolo que ele mesmo procurou em vão. A dor que o moldou agora se transformava em propósito. O mentor espiritual explicou que ninguém é chamado para uma missão sem estar preparado. Que as provas da terra não são castigos, mas escolas. Que cada lágrima prepara a alma para compreender outras lágrimas. E então, ecoou em sua consciência uma frase que ele havia lido em vida, mas que agora fazia sentido de forma profunda. Deus não impõe ao homem sofrimentos que não possa suportar. Evangelho segundo o Espiritismo. Gabriel entendeu que nada em sua vida foi maior do que sua capacidade de suportar. Que tudo havia sido calculado com amor, mesmo quando parecia injusto. Que Deus não o abandonou em nenhum momento, apenas o estava preparando para algo que ele ainda não podia compreender. Ele sentiu medo, sim. Mas sentiu algo maior, um chamado. E então, ele aceitou. Aceitou ser mentor espiritual. No instante em que tomou essa decisão, sentiu uma transformação profunda em sua essência. Como se uma nova luz se acendesse dentro dele. Ele compreendeu que não estaria mais vivendo apenas para si, mas para outros. Que sua existência, agora, teria um alcance que ele jamais imaginou. A partir daquele momento, começou seu treinamento. Aprendeu a se aproximar dos encarnados sem interferir no livre-arbítrio. Aprendeu a inspirar pensamentos sem impor. Aprendeu a proteger sem controlar. Aprendeu a amar sem possuir. Ele acompanhava jovens tristes, adultos desesperados, mães aflitas, pais silenciosos, crianças solitárias. Em muitos momentos, aproximava-se de pessoas que se sentiam exatamente como ele se sentiu em vida. Quando alguém pensava em desistir, ele sussurrava esperança. Quando alguém se sentia perdido, ele inspirava um pensamento de luz. Quando alguém estava prestes a tomar uma decisão perigosa, ele provocava uma intuição, um atraso, um encontro inesperado. Ele se tornava um guia silencioso. Um amigo invisível. Um consolo para corações quebrados. Muitas pessoas nunca saberiam seu nome. Nunca saberiam que ele existia. Mas sentiriam algo inexplicável, uma paz repentina, uma força inesperada, uma vontade súbita de continuar. Gabriel percebeu que o trabalho espiritual não traz aplausos, nem reconhecimento, nem fama. Mas traz algo muito maior, a certeza de que cada alma ajudada é uma vitória da luz. E, enquanto trabalhava, ele começou a perceber algo ainda mais profundo. Muitas das pessoas que ajudava tinham histórias parecidas com a sua. Perdas, doenças, responsabilidades precoces, solidão, dúvidas sobre Deus. Era como se suas próprias dores o tivessem preparado para reconhecer essas almas. Ele entendia os silêncios. Entendia as perguntas não feitas. Entendia os olhares cansados. E isso o tornava um mentor diferente. Mas então, algo inesperado aconteceu. Certo dia,
enquanto acompanhava uma jovem que chorava em silêncio em seu quarto, sentindo-se invisível, abandonada, sem propósito, Gabriel sentiu algo estranho. Uma conexão profunda, como se aquela alma tivesse alguma ligação com ele. Ao observar mais de perto, percebeu que aquela jovem era alguém que ele havia conhecido em vida. Uma pessoa que ele ajudou em um momento difícil, sem imaginar o impacto que causaria. E naquele instante, os mentores espirituais revelaram algo que mudaria sua jornada. Havia uma missão específica reservada para ele na Terra. Um encontro planejado. Uma vida que dependia diretamente de sua intervenção. Gabriel sentiu sua essência estremecer. O destino estava entrelaçando histórias de forma precisa, quase como se cada detalhe tivesse sido escrito muito antes. Ele percebeu que sua missão como mentor não seria apenas geral, mas pessoal. Havia alguém que ele deveria guiar de forma mais próxima, alguém que carregava uma ligação espiritual profunda com ele. E é exatamente isso que você vai descobrir no próximo momento desta história. Você vai conhecer a pessoa que cruzou o caminho de Gabriel de forma inexplicável. Vai entender como uma intervenção espiritual mudou o destino de uma vida inteira. E vai perceber que, talvez, alguém também esteja guiando você neste exato momento. Porque nem todos os anjos têm asas. Alguns têm histórias de dor, silêncio e superação. E Gabriel era um deles. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like agora e escreva nos comentários se você acredita em mentores espirituais. Inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo, porque o encontro que Gabriel teve com uma alma na Terra vai mudar tudo o que você pensa sobre destino e propósito espiritual. Hoje, Gabriel é lembrado na Terra apenas como um jovem que partiu cedo demais. Para muitos, sua história terminou no dia do acidente. Seu nome ficou restrito a algumas lembranças, fotografias guardadas em caixas antigas, conversas silenciosas entre familiares e amigos que ainda se perguntam por que ele se foi tão cedo. No mundo material, sua vida parece ter sido apenas mais uma entre milhões. Mas, no mundo espiritual, Gabriel é conhecido de outra forma. Lá, ele não é lembrado como um jovem comum. Ele é conhecido como um trabalhador da luz. Um espírito que transformou dor em serviço, tristeza em compaixão, silêncio em amor. Ele compreendeu, com o passar do tempo, que sua vida, que parecia pequena e insignificante, fazia parte de um plano muito maior. Cada lágrima derramada em silêncio, cada noite de solidão, cada sonho abandonado, cada renúncia forçada, tudo foi, na verdade, uma preparação cuidadosa, uma lapidação invisível da alma. Nada foi desperdiçado. A dor moldou sua sensibilidade. A solidão ampliou sua empatia. As perdas fortaleceram sua fé. As dúvidas o aproximaram de Deus. Gabriel entendeu que sua existência nunca foi um erro, nunca foi esquecida, nunca foi invisível. Cada detalhe havia sido observado, compreendido, amado. Mesmo quando ele acreditava estar sozinho, havia mãos invisíveis sustentando sua jornada. A morte, que ele tanto temeu, revelou-se apenas uma passagem. Não foi o fim. Foi o começo. O começo de um propósito que ultrapassa o tempo, as dimensões, as fronteiras da matéria. Hoje, Gabriel acompanha almas que sofrem. Ele se aproxima de pessoas que se sentem invisíveis, cansadas, sem esperança. Ele inspira pensamentos de coragem, provoca encontros providenciais, acalma corações desesperados, afasta perigos silenciosos. Ele age no silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento, mas com um amor profundo e verdadeiro. Talvez, enquanto você escuta esta história, Gabriel esteja ao seu lado. Talvez aquela sensação inexplicável de paz que você sentiu em um momento difícil tenha sido um toque sutil dele. Talvez aquela intuição que salvou você de uma decisão perigosa tenha sido uma inspiração enviada por ele. Talvez aquela vontade repentina de continuar, quando tudo parecia perdido, tenha sido um sussurro espiritual dizendo: não desista. Porque nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhuma dor é ignorada.
Nenhuma oração é esquecida. No mundo espiritual, tudo é registrado, tudo é compreendido, tudo é transformado em aprendizado. Gabriel aprendeu que as maiores dores da Terra são, muitas vezes, as sementes das maiores missões espirituais. Que aqueles que sofrem profundamente também são os que mais profundamente aprendem a amar. Que as almas mais sensíveis são as que mais podem servir. Ele percebeu que a vida não é uma linha reta entre nascimento e morte. É uma jornada eterna de aprendizado, evolução e serviço. Cada existência é uma página de um livro muito maior, escrito pela sabedoria divina. E talvez você também esteja vivendo uma fase de dor sem entender o porquê. Talvez você também se sinta invisível, cansado, perdido, sem propósito. Talvez você também esteja perguntando a Deus, por que eu? A história de Gabriel é um lembrete de que o que hoje parece injustiça pode ser preparação. O que hoje parece abandono pode ser silêncio pedagógico. O que hoje parece dor sem sentido pode ser a base de um propósito eterno. Ele descobriu que Deus não erra, não esquece, não abandona. Deus educa, prepara, transforma. A morte não foi um castigo. Foi um despertar. E o despertar não foi para descanso, mas para serviço. Porque amar, no mundo espiritual, é servir. Hoje, enquanto você escuta essa história, talvez Gabriel esteja olhando para você com o mesmo olhar profundo que tinha na infância, aquele olhar que parecia enxergar além. Talvez ele esteja lembrando você de algo importante: sua vida tem valor, sua dor tem sentido, sua existência tem propósito. Nada em você é por acaso. Você não está aqui por acidente. Você não está sofrendo sem motivo. Você não está sozinho. Assim como Gabriel, você pode transformar dor em missão, tristeza em empatia, silêncio em luz. Agora, eu quero que você reflita profundamente sobre isso. Você já sentiu que sua vida não tinha propósito, como Gabriel sentiu? Já passou por um momento em que pensou em desistir, mas algo inexplicável o fez continuar? Você acredita que existem mentores espirituais nos guiando? Escreva nos comentários o que essa história despertou em você. Sua resposta pode tocar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. E me diga também: de qual cidade você está assistindo este vídeo? Quero saber até onde essa mensagem de esperança está chegando. Talvez alguém da sua cidade esteja precisando ler seu comentário hoje. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para receber mais histórias emocionantes que fortalecem a alma, trazem conforto espiritual e despertam esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil. Talvez esta mensagem tenha sido enviada especialmente para você, ou para alguém que você ama. Porque, assim como Gabriel, todos nós temos um propósito que vai muito além desta vida.